Amém? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. Todos vocês que estão aqui na igreja também, Ministério de Louvor, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 8. E você que está na sua casa, se estava sem a Bíblia, corra, busque-a onde quer que ela esteja e possa abrir a palavra de Deus em João, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 31 e 32 de João capítulo 8. Todos encontraram? Amém? Então vamos lá. Disse Jesus aos judeus que criam nele, ou que acreditavam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler todos juntos? João 8:31. Disse o Senhor Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus bendito, nós te glorificamos, te bendizemos, te rendemos graças e te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito tenha livre acesso para nos ensinar, para nos fazer lembrar, para nos convencer. Deus, que a tua palavra seja plantada na terra boa dos nossos corações, e que essa semente frutífera possa alcançar o objetivo, frutificando, e que possamos, cada um de nós, frutificá-la a 30, a 60 e a 100 por um, ó Deus. Nós te glorificamos e te bendizemos, em nome de Jesus, teu Filho amado, ó Pai. Amém. Amém? Então, se você de repente ficou de pé aí na sua casa, pode sentar-se. Amém? O valor da permanência nos ensinamentos do Senhor. É esse o tema dessa mensagem. Diga aí para quem está ao seu lado: o valor da permanência nos ensinamentos do Senhor. Repita: o valor da permanência nos ensinamentos do Senhor. Será que eu e você já descobrimos o valor que tem permanecermos nos ensinamentos do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É isso que o Senhor Jesus Cristo vai ensinar, não apenas aqueles judeus que acreditavam nele há mais de 2000 anos atrás, mas é isso que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar hoje. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar agora. Quer nos ensinar a respeito do valor que os seus ensinamentos têm para mim e para você. Nesse tempo em que nós precisamos tanto da palavra de Deus, é necessário compreendermos o valor que cada ensinamento que o Senhor Jesus Cristo nos traz através da sua palavra tem. Eu não tenho dúvidas que muitos passarão por esse tempo, muitos passarão por essa pandemia, por esse deserto. Eu não tenho dúvidas que muitos sairão desse tempo fortalecidos pela palavra de Deus. Eu não tenho dúvidas que muitos
passarão por esse tempo determinado de tantas lutas mundialmente alcançadas. Eu não tenho dúvida que muitos sairão desse tempo maiores em sua fé, mais maduros na compreensão da palavra. Mas também não tenho dúvidas que muitos sairão desse tempo o contrário de tudo isso que eu falei. Muitos sairão fracos na fé, muitos sairão distantes da palavra de Deus. E olha, eu não quero que você me tenha como um profeta do caos. Eu não quero que você me tenha como um profeta das más notícias, não. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vai ensinar aqueles que acreditavam nele. E eu te faço uma pergunta: você continua acreditando no Senhor Jesus Cristo? Eu espero que sim. Eu te faço uma pergunta: você continua valorizando as palavras, os ensinamentos do Senhor? Eu espero que sim. Olha, a palavra de Deus, ela já nos instrui, ela já nos ensina que Deus não nos permitiria uma luta tão grande, uma tribulação tão grande, que nós não pudéssemos suportar. Então eu confio em Deus, que você sairá desse tempo suportando tudo que você passou, e que isso traga um fortalecimento para a sua vida espiritual, isso traga uma compreensão mais ampla de tudo isso que nós estamos passando, através da sua visão espiritual aberta, através das nossas visões espirituais abertas, para que possamos compreender melhor o espiritual. E o Senhor Jesus Cristo, é isso que Ele vai nos ensinar, o valor que tem permanecer nos seus ensinos. E por isso Ele diz: se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, vocês que são os meus discípulos, vocês que verdadeiramente são os meus discípulos, por permanecer nos meus ensinos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ser alcançados pela libertação do Senhor, em muitas áreas de nossas vidas. E isso tem tudo a ver em permanecer nos ensinamentos do Senhor. Então é necessário compreendermos, a tempo e fora de tempo, o valor que a permanência nos ensinamentos do Senhor tem. Então respondem aquelas pessoas, aqueles judeus que relata a palavra de Deus em João 8:31, que acreditavam no Senhor Jesus. Aqueles homens respondem: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Sabe, irmãos, quando eu estava fazendo a leitura bíblica, eu meditava que muitas vezes nós nos igualamos a esses judeus que acreditavam em Jesus. Nós nos perguntamos em que área precisamos ser libertos. Nós muitas vezes até nos chateamos quando alguém diz que precisamos de uma libertação. Nós ficamos tristes quando de repente alguém chama: vem aqui à frente quem quiser ser liberto de alguma coisa em sua vida. E nós analisamos o ambiente e só observamos servos de Deus e achamos que os servos de Deus, aqueles que acreditam em Jesus, estão livres
de algo dentro de si que seja necessário ser liberto. Não nos esqueçamos que o versículo 31 relata que esses homens acreditavam em Jesus. Mas quando o Senhor Jesus começa esse ensino, mostrando o valor que a permanência nos seus próprios ensinos tinha, para que sejamos reconhecidos como discípulos dele, Jesus, e que somente assim, permanecendo em seus ensinos, e sendo verdadeiramente seus discípulos, é que conheceremos essa verdade, e essa verdade irá promover libertação. Sabe, de repente você já foi liberto do alcoolismo há muitos anos. De repente Deus já promoveu a libertação dentro de si a respeito da idolatria. Quem sabe você já foi liberto da prostituição, do adultério, do ateísmo. Quem sabe você já foi liberto das drogas, do alcoolismo, da falta de amor ao próximo. Mas se nós analisarmos o contexto das nossas vidas, sempre encontraremos algo para com que o Senhor Jesus Cristo seja preciso nos libertar através da sua palavra. Às vezes são os nossos próprios pensamentos, raciocínios, lógica mundana. Às vezes são os nossos sentimentos contrários àquilo que o Senhor Jesus Cristo, através dos seus ensinos, quer implantar em mim, em você, em nós. Às vezes é o nosso egocentrismo. E damos as desculpas que esses homens deram. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos livres. Não somos escravos de ninguém. Por que o Senhor Jesus estava falando de libertação para homens que olhavam em sua volta e se consideravam livres? Talvez você olhe em sua volta e você diz: nada me escravize. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vai continuar esse ensinamento. E Ele vai dizer no versículo 34, então disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Então nós vamos acompanhar o contexto dessa conversa do Senhor Jesus Cristo com aqueles homens e vamos observar a dureza do Senhor Jesus Cristo nesse ensinamento e reconhecer o valor que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo têm em nossas vidas, para que realmente, verdadeiramente, sejamos reconhecidos por onde quer que formos, como seus discípulos. Trará essa primeira bênção para mim e para você. Verdadeiramente seremos livres. Não há como verdadeiramente eu e você gozarmos de uma liberdade do pecado, uma libertação do pecado, se não permanecermos nos ensinamentos do Senhor, não formos verdadeiramente os seus discípulos e não reconhecermos o valor que isso tem. Olha, eu quero que você medite comigo. Quando Jesus Cristo nos alcançou, o Senhor Jesus nos concedeu algo muito mais excelente que uma vida afastada dos prazeres da nossa carne, de uma vida afastada dos desejos da nossa carne, que concorriam, que competiam conosco para o nosso mal. Quando o Senhor Jesus Cristo nos alcançou, porque foi Ele que nos alcançou primeiro,
quando o Senhor Jesus Cristo nos alcançou, Ele nos deu o privilégio de sermos salvos nele próprio, Cristo Jesus, mas também de sermos reconhecidos onde quer que possamos ir como seus discípulos. O reconhecimento do valor que isso tem gera essa primeira bênção: verdadeiramente seremos livres. Por quê? Porque não foi qualquer um que trouxe essa libertação. É como diz o versículo 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles homens não estavam entendendo a princípio que Jesus Cristo não estava falando de um aprisionamento físico. Todos nós gozamos de liberdade. A nossa Constituição Federal, promulgada no ano de 1988, nos dá a liberdade, nos concede o direito de ir e vir. O que agora está, vamos dizer assim, mais cautelosamente guardado esse direito de ir e vir. Mas Jesus estava falando de algo superior. Jesus não estava falando de um aprisionamento em uma cadeia, porque nas cadeias tem muitos prisioneiros que já foram verdadeiramente libertos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós reconhecemos o valor que os ensinamentos do Senhor têm em nossas vidas, nós passamos a ser verdadeiramente seus discípulos. E essa é a primeira bênção que chega. Aqueles que foram libertados pelo Filho do nosso Deus Altíssimo, o nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente serão livres. E eu não acredito que nenhum de nós deseje voltar ao tempo da escravidão do pecado. Por isso nós temos que nos cuidar muito bem esses dias. Nós temos que nos cuidar muito bem, não apenas usando as máscaras. Nós temos que nos cuidar muito bem, não apenas usando o álcool em gel, mas nós temos que nos cuidar muito mais efetivamente em permanecer nos ensinamentos do Senhor e andar verdadeiramente como seus discípulos. Somente assim nós conheceremos mais dessa verdade, e essa verdade nos libertará, e isso trará a primeira grande bênção: seremos verdadeiramente livres. Tudo isso vai passar. Nós gozaremos novamente, eu creio, da liberdade de ir e vir. Mas é necessário sairmos desse tempo, permanecendo nos ensinamentos do Senhor, reconhecendo o valor que os mesmos têm, e continuar gozando da liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos dá. E o Senhor Jesus continua essa conversa com aquelas pessoas, repito, que acreditavam nele. O Senhor Jesus está tendo uma conversa comigo e com você. E nós somos aqueles que declaram ser discípulos do Senhor e acreditar nele. Então não esqueça o tema dessa mensagem: o valor da permanência nos ensinamentos do Senhor. O primeiro ponto: verdadeiramente seremos livres. Versículo 36. E o Senhor continua: eu sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me,
porque a minha palavra não penetra em vós. Quantas pessoas que dizem que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor, quantas pessoas que dizem serem discípulas do Senhor Jesus Cristo, não permitem que a palavra dele penetre em suas vidas. E Jesus continua: eu falo do que eu vi, na presença do meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Porque aqueles homens andavam na fé, e vamos entender aqui, tendo pai Abraão. E Jesus aqui estava falando de uma outra paternidade, que era a paternidade de Deus. E ele continua: eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eu falo o que presenciei na presença do Pai, com P maiúsculo, Jesus Cristo fala, e vós o que aprendestes com vosso pai, com P minúsculo. Olha a diferença de viver uma vida religiosa e viver uma vida com Deus. Ao que responderam eles: nosso pai é Abraão. Porém, disse-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Todavia procurais matar-me, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Quantas vezes nós nos chateamos com aqueles que estão pregando a veracidade da palavra de Deus, por causa de uma vida religiosa. Quantas vezes nos chateamos com aqueles que ouviram do Pai e repassaram as mensagens. Olha aqui Jesus Cristo passando por essa mesma situação. Vós fazeis as obras de vosso pai. Jesus estava dizendo: vocês fazem as obras de um homem natural, porque Abraão foi um homem natural, terreno. Mas Jesus era um homem espiritual, do céu. Então protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Aí olha o que é que o Senhor Jesus Cristo fala. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus, e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Gente, isso é muito profundo. Se você declara que Deus é o seu pai, é necessário você amar ao Senhor Jesus Cristo, ao ponto de, tema dessa mensagem, reconhecer o valor que a permanência no Senhor tem. E o primeiro ponto, ser de fato liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Por que não entendeis a minha linguagem? Jesus Cristo fala no versículo 43. Por que não podeis ouvir a minha palavra? Gente, eu repito, Jesus não estava aqui tendo um diálogo com incrédulos. Jesus estava tendo um diálogo com pessoas que acreditavam nele. É o que nos diz o versículo 31. E olha o quanto Jesus tinha que abrir a mentalidade daquele povo. Olha o quanto o Senhor Jesus Cristo estava tentando fazer eles ouvirem com audição espiritual, eles verem com os olhos espirituais. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai,
Jesus vai ser duro aqui. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, vamos sair desse tempo de isolamento social. Vamos sair desse tempo totalmente libertos de uma vida religiosa. Nós não somos aqueles que exaltamos o nome de Abraão como nosso pai, sabendo que Abraão é o nosso pai na fé. Abraão é considerado o pai da fé. Mas nós temos que sair desse tempo e vivermos como filhos de Deus. E qualquer coisa que nós valorizemos sobre a face da terra, em relação à nossa instrução espiritual, tem que estar abaixo das instruções, dos ensinamentos dados pelo Senhor Jesus Cristo. E ele fala no versículo 45: contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Todos nós muitas vezes nos agarramos às nossas verdades e não queremos de maneira alguma trocar as nossas verdades pelas verdades que o Senhor Jesus Cristo nos diz. E ele diz, versículo 46: pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, porque não credes em mim? Aí vem a segunda bênção para aqueles que permanecem nos ensinamentos do Senhor, porque eu chego no versículo 47. Quando o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar a segunda bênção, que é permanecer nos seus ensinos, ser reconhecido como verdadeiramente um discípulo do Senhor, conhecer a verdade e a verdade nos libertar, porque a primeira bênção, ele declarou no versículo 36, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora uma segunda bênção, ele diz no versículo 47, quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Receptivos às palavras de Deus, só será quem ama a Deus, quem pertence a Deus. É isso que Jesus Cristo declara, afirma: quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Olha, irmãos, nós temos como descobrir características nas pessoas, se elas verdadeiramente amam a Deus, se elas verdadeiramente pertencem a Deus. Se a pessoa caracteriza em sua vida audição, atenção, aquilo que Deus fala, essa pessoa caracteriza-se como alguém que pertence a Deus, como alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, acima de seus conceitos, acima de seus pensamentos, seus achismos, seus sentimentos. Porque aqui era o que o Senhor Jesus Cristo estava tentando fazer aqueles homens que acreditavam nele compreenderem.
Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. Ou seja, quem pertence a Deus é receptivo àquilo que Deus fala. Mas Jesus Cristo, ele continua. Ainda no versículo 47. O motivo por que não ouvis é porque vocês não pertencem a Deus. Gente, diante dessa mensagem, que tem por tema o valor da permanência nos ensinamentos do Senhor, que traz como primeira bênção verdadeiramente sermos livres, que traz como segunda bênção sermos receptivos às palavras de Deus. Diante do que você já ouviu, você pode declarar que pertence a Deus? Se você analisa, faz uma autoanálise da sua vida. Se você, como nos traz o texto que fala sobre a Santa Ceia, quando diz, examine-se o homem a si mesmo, se você examina-se a si próprio, se eu examino a mim mesmo, e encontro realmente, não apenas o desejo, não apenas o esforço, mas o verdadeiramente obedecer à palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, a resposta é positiva. Eu pertenço a Deus. Mas se ainda há em nossas vidas áreas suscetíveis à desobediência à palavra, irmãos, essa posse que Deus tem de mim, de você, de nós, essa posse que o Senhor tem sobre nós, ela é quebrada. Passamos a não pertencer totalmente a Deus. E não se esqueça, a Bíblia nos trata como propriedade exclusiva de Deus. E o Senhor Jesus está dizendo, o motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. Aí no versículo 48, responde àqueles homens. Os judeus, que o versículo 31 diz que acreditavam em Jesus. Não temos razão em dizer que és samaritano e que estás possesso de demônio? Olha só, aqueles homens não acreditavam na palavra de Deus, não estavam felizes por receber aqueles ensinamentos do Senhor, mesmo que eram ensinamentos duros. Afinal, Jesus tinha chamado eles até de filhos do diabo. E agora estavam dando por desculpa de não ouvir a palavra dada pelo Senhor Jesus, os ensinamentos, de não saberem, não entenderem o valor que aqueles ensinamentos tinham, estavam dando por desculpa, acusando Jesus Cristo de ser filho, ou estar possesso de demônio. Muitos chegam a esse extremo. Muitos, repito, chegam a esse extremo, ao ouvirem a veracidade e a totalidade da palavra, logo acusam, está pregando na carne, não recebeu a palavra de Deus, está pregando segundo a sua própria vontade. Essas pessoas se igualam a esse grupo de judeus que a Bíblia, repito, expressa que acreditavam em Jesus, mas não estavam recebendo essa instrução de bom grado. Então disse-lhe Jesus: eu não estou possesso de demônio, eu honro meu Pai, com P maiúsculo, e vós me desonrais. Sabe, irmãos,
É muito lindo quando nós declaramos: toda a honra sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui já fizeram isso? E vocês que estão aqui, já declararam: toda a honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo. É muito lindo. Mas é mais lindo, Gerdilândia, quando nós declaramos toda a honra ao Senhor Jesus Cristo com a obediência à palavra dele. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo. Eu não busco a minha própria glória. Jesus não buscava a sua própria honra. Ele estava dizendo: eu busco a honra de meu Pai e vocês me desonrais. Eu não busco a minha própria glória. Há quem a busca, e é Ele o juiz. Aí vem a terceira bênção. Para aqueles que permanecem nos ensinamentos do Senhor, que reconhecem o valor que esses ensinamentos têm, que são reconhecidos por onde andam como verdadeiros discípulos de Cristo, que já conheceram a verdade e essa verdade libertou. Aí vem a terceira bênção, porque a primeira é verdadeiramente sermos livres, versículo 36. A segunda é de fato, meus irmãos, pertencemos a Deus porque ouvimos as palavras dele. Aí vem a terceira, versículo 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Olha a terceira bênção. Vida eterna, dada àqueles que guardarem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia que todos aqui veriam a morte física, inclusive ele. Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo declara para uma classe de pessoas que já entendeu o valor que a permanência nos ensinamentos do Senhor tem. Olha o que o Senhor Jesus Cristo declara para um grupo de pessoas privilegiados, não pelas finanças, não pelas posições e status sociais, mas privilegiados porque são reconhecidos como discípulos de Jesus. Olha aqui a bênção que o Senhor Jesus Cristo fala para essa classe de pessoas que conheceu a verdade e verdadeiramente a verdade vos libertou. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus está aqui, prometendo, afirmando, que essas pessoas passarão da morte física para a vida eterna. Então você que está conosco essa noite, cultuando ao Senhor, eu encerro aqui essa mensagem, e que fique gravada nas tábuas dos nossos corações o valor da permanência nos ensinamentos do Senhor. Versículo 31 de João 8. E eu estarei encerrando essa mensagem. Disse Jesus aos judeus que criam nele. Você também crer no Senhor Jesus Cristo? Eu creio, nós cremos. Então essa palavra é para mim, é para ti, é para nós. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sabe por que muitas vezes alguns servos de Deus geram dúvidas na nuvem de testemunha que os cercam, se ainda permanecem como os discípulos do Senhor?
porque não estão permanecendo nos ensinamentos dele, Jesus Cristo. E aí quem nos vê, quem vê essas pessoas, começa a sentir dúvida: fulano de tal ainda é servo de Deus? Cicrano ainda é discípulo de Jesus Cristo? Beltrana ainda professa a fé no Senhor? Por causa disso aqui, meu irmão: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, este livro é um livro que traz a palavra de Deus, que se renova a cada dia no nosso ser. Esse livro é uma fonte inesgotável da verdade que nos liberta. Mas para isso, é preciso eu e você continuarmos reconhecendo o valor que a permanência nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo tem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor para que esse entendimento superior chegue às nossas mentes. Entendermos de uma vez por todas que os ensinamentos do Senhor são valiosos para nos conceder liberdade, receptividade à palavra e nos conceder a vida eterna. Então, se você quer reconhecer não apenas o valor que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo têm, mas quer reconhecer o próprio Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aceite-o em seu coração. Coloque aí nos comentários: eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Como duas pessoas fizeram domingo passado. Coloque aí nos comentários: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. E nós estaremos orando por você. Amém? Porque não adianta expressarmos apenas da boca para fora que Jesus é o nosso Senhor. Olha quanta coisa Ele ensinou a pessoas que até declaravam que acreditavam nele. Muita coisa está envolvida. Não apenas falarmos, eu creio em Jesus. Porque em um país cristão, como esse que nós vivemos, se encontrarmos 10 pessoas na rua, e perguntarmos se as 10 acreditam em Deus, provavelmente as 10 dirão que acreditam. A não ser que nesse grupo de 10 pessoas tenha um ateu. Mas é necessário muito mais do que acreditarmos apenas. É necessário reconhecermos o valor que a permanência nos ensinamentos do Senhor tem. Amém?